Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19 diz o seguinte: Filhinhos, e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Amém? João está escrevendo aqui na primeira carta dele, as últimas cartas lá, Anjo Apocalipse, que muitos líderes que pregam em nome de Deus não são de Deus, mas são do anticristo. Traz versículos isolados, traz ensinamentos errados, falando de Deus, mas não nos colocando na presença de Deus, mas pelo contrário, nos afastando, porque esses líderes são líderes do anticristo e usam igrejas como se fosse de Deus. E eu vou trazer uns ensinamentos aqui hoje sobre líderes, sobre religião, sobre ensinamentos que usam o nome de Deus, que se declara nos aproximar de Deus, mas na verdade está nos afastando de Deus. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17 diz o seguinte, de 15 a 17: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? As coisas de Deus são eternas. Tudo aquilo que vem encher os nossos olhos, nosso ego, a nossa vontade, é concupiscência do mundo, é concupiscência da carne. E não vem de Deus. A busca insensata por uma condição financeira, por riqueza, isso não vem de Deus. Nós precisamos de uma condição para viver, e a Bíblia diz que Deus ele nos dá toda a condição. Ele abre portas, ele fecha portas, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver de acordo com a vontade dele. Mas muitas igrejas pregam prosperidade financeira, campanha financeira, de prosperidade financeira, 7 da campanha da prosperidade financeira, campanha de aproximação, campanha disso, e nada disso é bíblico. Nada disso está na Bíblia. A Bíblia, aqueles líderes que dizem que nós devemos dizimar na igreja e Deus irá nos prosperar financeiramente, isso é mentira. É ensinamento de demônio, é o anticristo agindo na igreja. Muitas igrejas, eu vou falar agora das evangélicas, que fazem todo tipo de campanha, todo tipo de ciclo para as pessoas ganharem dinheiro, ficarem ricas em nome de Deus. Isto, na verdade, é um ensinamento demoníaco. As igrejas evangélicas aqui, João diz que muitos não são dos nossos, porque saíram dos nossos, mas hoje se fizeram anticristo. Igrejas evangélicas que se declara Deus, mas os líderes não amam as ovelhas, não cuidam, não têm comunhão. Vai ao culto de domingo, abençoa a todos ali no domingo, depois diz, uma semana de vitória para você, irmão, e não tem comunhão. Isso não é de Deus. A palavra diz: quão bom é que os irmãos vivam em comunhão, reuniões, encontros, um cafezinho, uma visita, principalmente aquele que está passando por luta, está passando por uma situação mais complicada. É necessário que os irmãos se unam a esses irmãos que são mais vulneráveis naquele momento, né? Um acompanhamento pastoral. Igrejas que não amam, mas pelo contrário. No meu carro eu faço aplicativo, sou motorista de aplicativo, e muitas pessoas entram ali no meu carro e dizem eu era evangélico, mas somente me acusavam pelos meus pecados, não me tratavam com amor, com respeito, não me acompanharam em nada, mas pelo contrário, pessoas arrogantes na liderança, pessoas querendo impor autoridades sobre as pessoas, e isso não vem de Deus.
mas essas pessoas são expulsas da igreja evangélica por essa falta de carinho, por essa falta de amor. A palavra diz que Deus, Ele é o bom pastor, Jesus Cristo, Ele nos leva às águas calmas, a pastos verdejantes. Então nós temos que acompanhar os irmãos, aqueles que são mais fracos na fé, aquele que está começando a caminhada, ou aquele que está passando por uma luta maior. Nós temos que acompanhar esses irmãos e ser presente na vida deles. Ao contrário, essas pessoas vão se sentir rejeitadas e parte para outras religiões. Muitas igrejas evangélicas negam a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito. Olha o que João diz aqui, capítulo 2, no versículo 20 e depois 27 e 28. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. É a unção que vos recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com sua unção vos ensine todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenha confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém? Muitas igrejas, principalmente evangélicas, negam a unção do Espírito, a presença do Espírito, mover, os dons espirituais de revelação, o dom de profecia, o dom de cura. Muitas igrejas evangélicas negam o dom do Espírito Santo de visão e querem colocar as ovelhas debaixo da autoridade do pastor, da liderança do pastor. Só o pastor tem acesso a Deus, mas Jesus Cristo nos fez, todos nós, sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, Jesus Cristo, e todos nós somos sacerdote. Ele rasgou o véu e nós entramos na presença do Senhor. O Espírito Santo nos dá unção da revelação, da sabedoria, do conhecimento. E ele diz aqui, e a unção que vos recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Deus nos deu o dom de ensino, Deus nos deu o dom de mestre para pastorear, e nós devemos cuidar das ovelhas mais necessitadas. Mas as ovelhas têm que se alimentar da palavra, da oração, do Espírito para crescer e não ser nesse na palavra. Paulo diz que alguns, depois de tanto tempo, ainda necessitava de leitinho morno, quer dizer, uma palavra mansa, porque os seus líderes não os colocaram diante do Espírito Santo, para ser batizado no Espírito Santo, não tiveram comunhão com a palavra, estudo bíblico, conhecimento bíblico, a imposição das mãos. Então nós temos que nos encher do Espírito Santo e começar a caminhar com as nossas próprias pernas. Nós andamos na presença do Senhor, diante do Espírito Santo, mas existem líderes que são sim anticristos, que querem nos isolar da comunhão com o Espírito. Eu confesso aos irmãos, eu estou sem igreja, eu não estou indo em igreja. Quando Jesus me chamou para pastorear, ele me disse que iria me usar dentro do meu carro. Ali é o meu ministério. Eu passei por várias igrejas e eu não vi a presença do Senhor. Líderes que negam a unção do Espírito, líderes que negam o poder do Espírito Santo, declaram o Espírito Santo, declara Deus, declara Jesus, mas não permite que a manifestação do Espírito. Outros líderes que querem impor autoridade, ser soberano às ovelhas, mas a palavra diz que aquele que quiser ser maior de todos, tem que servir a todos. E os pastores que eu conheci queriam ser servidos. Amém? Então hoje eu não tenho igreja, hoje meu ministério é dentro do meu carro, tenho comunhão com os irmãos, tenho reunião, onde eu encontro, estudamos a Bíblia, mas eu não tenho um ministério fixo, uma igreja fixa. Amém? E aquelas outros líderes que lê a Bíblia, não lê a Bíblia, fala de Deus, fala que nos conduz a Deus, mas são anticristos, são mentirosos. A palavra diz que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Tem religiões que usam a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os companheiros, amigos de Jesus, os discípulos de Jesus como intermediário.
para nos colocar diante de Deus. Tem outras religiões que usam nomes espirituais, eu não vou citar os nomes aqui, que diz que esses seres espirituais os levam a Deus, os conectam a Deus, mas a palavra diz que os demônios se transformam em anjos de luz, porque conhece a Deus, conhece o ministério, sabe como agir, e eles são mentirosos, então eles se transformam em anjos de luz para mentir. Mas a palavra diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra de Jesus. E a palavra também diz que só há um que pode nos ligar a Deus. Só existe um ser que nos conecta a Deus. É Jesus Cristo, o único. Não é a mãe dele, não é o pai terreno, não é os amigos, irmãos. Todos eles serviram ele hoje na terra, morreram e estão na glória. Mas não pode ter comunhão conosco, não pode ouvir as nossas orações, não pode nos curar. Mas são todos demônios que se disfarçam de anjos de luz. São igrejas que declaram Deus, mas a palavra diz aqui, ó, que todo aquele que negar o Filho, como que estão negando o Filho? Colocando outros nomes no seu lugar. Falando que outras pessoas podem interceder. Falando que outros nomes têm poder para nos ligar a Deus. Está negando o Filho. E quando você busca a Deus através desses nomes ou desses seres espirituais, você está negando Jesus. E quem nega Jesus também nega o Pai. São enganados por essas falsas religiões, porque são guiados por anticristos. E por que vocês são enganados? Porque não estuda a Bíblia, porque não tem comunhão com o Espírito Santo, não buscou a unção do Espírito, então vocês são enganados, achando sim, porque temem a Deus e acham que estão na presença do Senhor, mas por negarem o Filho e por buscar outros caminhos que não é Jesus Cristo, a palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então somente Jesus Cristo, ele é o único, independente da religião, independente se você está na igreja ou não. Busque a Deus através de Jesus Cristo. Tenha comunhão com o Senhor através da unção do Espírito Santo. Isso nós temos através de oração, estudo bíblico, comunhão, uma vida diante do Senhor. A palavra diz que aquele que diz que está em Cristo também ande como ele andou. A sua religião, a sua igreja te leva a caminhar como Cristo ou te permite viver o mundo, se desfrutar das maravilhas do mundo, como se você estivesse na presença do Senhor, adorando as concupiscências da carne, se alimentando dos desfrutes do mundo. O mundo jaz no maligno, e o maligno, ele não se apresenta com 2 chifres, vermelho e um garfo, não. Ele vem de uma forma linda e maravilhosa, de uma forma angelical, como se fosse um anjo de luz, enganando a muitos que não leem a Bíblia e não têm a unção do Espírito. Se guarde, ore, busque a presença do Senhor e não tema. Se o Espírito Santo te encher por algo que te traz repúdio do seu líder, da sua igreja, se você está em oração, ore, peça a Deus, porque o seu líder pode ser um anticristo disfarçado de servo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, fique na paz.